né? E essa discussão de soluções de curto, médio e longo prazo. Então, o objetivo é apresentar as vantagens. Eu vou focar um pouco em dessalinização, mas depois vou falar de outras fontes também, que é possível para a solução do problema. Eu vou começar também aqui a falar um pouco da qualidade da água, né? Que a qualidade da água vai fazer a gente definir qual tecnologia de tratamento que a gente vai usar, né? Então, aqui eu estou fazendo assim, uma comparação de composições típicas, né, de água do rio e água do mar. A água do rio realmente é muito mais fácil de tratar, porque não tem, a parte salina é baixa, né? Então, em termos de salinidade, é a mais fácil de tratar. Só que tem uma característica que a gente tem que começar a pensar um pouco também, né? Que esses processos de tratamento que são usados são antigos, né, de 1 século, 2 séculos atrás, e não é mais a mesma água. A gente não está mais trabalhando com a mesma água. O processo produtivo humano avançou, novos compostos foram criados, né, que esses compostos são difíceis de tratabilidade, né, que muitas vezes os processos clássicos não conseguem mais atender a qualidade desejada, né. E com a questão da falta de água, do nível baixo, isso fica mais crítico, porque você vai trabalhar com água concentrada nesses componentes, né? Então, isso é uma nuance, né, perante essa composição da água, né? A matéria orgânica, DQO, demanda química de oxigênio, que não está aqui apresentada, da água do mar, da água do rio, cada vez mais tende a aumentar. Compostos como hormônios, né, compostos como alguns recalcitrantes que não têm a coagulação, floculação, e a parte biológica não tem capacidade de degradar, né, fica cada vez maior a concentração nessa situação de níveis baixos dos reservatórios. Que aí leva, né, a água do mar como potencial fonte de reposição da demanda de água urbana. Que, diferente dessa parte de matéria orgânica, a água do mar, realmente, o problema é a concentração salina. A concentração salina que vai levar ao uso de tecnologias para separação que demandem altas pressões e altos custos energéticos, né, que é o que a gente vai falar das possíveis tecnologias. Técnicas de dessalinização, né? Você pode fazer duas formas de dessalinização. Você pode fazer a dessalinização através de mudança de fase, que aí é processo térmico, né? Você vai aquecer, vai mudar de fase, vai condensar e vai conseguir fazer a dessalinização. Aí o gasto energético é enorme. E tem as membranas, o processo em única fase, que você não tem a mudança de fase. Você vai colocar lá a barreira física segura, né, que deixa passar água e retém 99,9% dos sais. E aí você, em função da pressão osmótica, que eu vou explicar daqui a pouco, realmente, antigamente o processo, o custo energético era elevado. Só que o processo foi melhorado nos últimos anos, e você tem hoje trocadores de pressão que conseguem recuperar parte da energia que era gasta na alta pressão que era utilizada. Alguns dos processos das duas formas, né, então, o flash multi-estágio, destilação com múltiplos efeitos de ebulição, com pressão de vapor, congelamento, modificação e desumidificação, né, e da parte com membranas, tem a osmose inversa. Depois, não quero criar polêmica, depois eu vou dar minha opinião da reversa versus a inversa, por que existe. Hoje o mercado está melhor, porque antigamente o mercado dessa tecnologia, quando falava inversa, o cara, não vende dessa não, só vende da reversa. É a mesma coisa, depois eu vou dizer por que eu chamo inversa. Que a osmose inversa pode ser sem recuperação de energia ou com recuperação de energia. E tem um outro processo com membrana, que é a eletrodiálise, que pode ser usada também para fazer a dessalinização, né? Só que essa eletrodiálise ela acaba não atingindo uma qualidade tão elevada de retenção de sal no resultado final. E a base instalada dela é bem menor do que a osmose inversa, né? Então, a osmose inversa, em função da base de empresa, de equipamentos e pela qualidade da água final, é a que comanda o mercado, né? 99% das plantas de dessalinização que existem no mundo hoje é por osmose inversa.
que vai ser um pouco o que eu vou detalhar a partir de agora, do porquê disso. E algumas características dessa osmose inversa, de layout, de membrana e de custos econômicos. Primeiro vamos lá no processo osmótico, né? Explicar como é que ocorre a osmose inversa, e aí falar um pouco da reversa, né? Se você colocar dois compartimentos separados por uma membrana, né, essa membrana sendo impermeável a sal e permeável à água, e em cada compartimento você colocar uma solução concentrada e no outro uma solução diluída, pelo processo de transferência de massa, a água vai procurar onde tem, né, vai do maior concentração para a menor concentração. Então, nessa situação aqui, ela iria da mais diluída, da mais concentrada em água, que é a mais diluída em sal, para a mais concentrada em sal, menos diluída em água. Isso não ia atender a gente, porque, na verdade, a gente só ia, né, não ia conseguir pegar água do mar e fazer a dessalinização. Esse efeito, né, continua acontecendo, esse transporte de um lado da diluída para a mais concentrada, né, até que se iguale a concentração de água dos dois lados. Se igualou a concentração de água dos dois lados, esse nível que ocorreu, né, o equilíbrio, é chamada pressão osmótica daquela água, né? Essa pressão osmótica dessa água faz com que, para que ocorra a osmose inversa, a gente só vai conseguir inverter o fluxo da água, né, se a gente operar com uma pressão maior do que essa pressão osmótica. Como a água do mar tem uma pressão osmótica em torno de 35, 40 bar, a osmose inversa só é possível com pressões superiores a essa, na ordem de 55 a 60 bar. Né? Que aí você aplica uma pressão externa do lado da solução mais concentrada, e com isso faz com que o fluxo normal, que seria da diluída para a concentrada, agora a gente vai fazer com que a água vá realmente da concentrada para a mais diluída. E aí vai fazer o processo de dessalinização. Né? A questão de inversa e reversa só é simplesmente por tradução do inglês. Né? O inglês é reverse osmoses, o inglês é reverse osmoses, aí a gente aqui, o Brasil é o único país de língua latina que usa reversa. Se você for para Espanha, né, Portugal, todo mundo fala inverso. Eu gosto de uma analogia, é o mesmo efeito, né, reversão do fluxo através da pressão de operação maior do que a pressão osmótica da solução. Eu dou exemplo, você está assistindo lá o Flamengo, né, Flamengo campeão lá do mundo, aí aparece um ângulo invertido. Né, o ângulo invertido, você entende como um ângulo reverso? Não, é ângulo inverso. Então, a gente chama de osmose inversa. Que aí faz a dessalinização. E aí essa dessalinização, hoje gira, é um processo atérmico, sem mudança de fase, né, que dependendo das condições operacionais da planta, desse uso desse trocador de pressão, hoje a gente consegue em torno de 5 kW por metro quadrado o gasto energético dele. Depois vai ter um detalhamento maior de custo energético para a gente entrar em detalhes. E é uma planta compacta. Aqui para a gente interessa saber qual é a vazão. Com base na vazão, eu sabendo o fluxo de projeto, eu coloco a área de membrana necessária para fazer o serviço. No caso da dessalinização, o fluxo de osmose inversa gira em torno de 10 a 15 litros hora por metro quadrado. Então, cada 1 metro quadrado de membrana dá 10 litros por hora. Se você quer 500 litros por segundo, quer 5.000 litros por segundo, começa a ser uma regra de 3 para você definir a área da membrana. Né? E aí, em função da base instalada, cada vez mais essa área de membrana está mais barata. No início, essa área de membrana chegou a ser R$1.000 o metro quadrado. Hoje, em função da base instalada, gira na ordem de R$50 o metro quadrado. Isso é um projeto, né? A cara do equipamento é essa. Né? Vai aumentando o número de vasos, que eu vou explicar depois o número de vasos, a gente vai botando em andar, o footprint, né? O metro quadrado por metro cúbico de água produzida por hora é bem baixo. Isso aqui tem alguns sites que têm dados de plantas industriais,
né? Esses 3 gráficos aqui que eu tirei são de desaldata.com e do artigo, que depois eu vou falar um pouco mais dele, que dá essas três curvas, né, até 2010, acumulada de plantas rodando no mundo, na América Latina e no Brasil, né? Se a gente vê a base de dados, né, 14 mil plantas rodando no mundo, 245 plantas rodando na América Latina e 56 plantas rodando no Brasil. Tem um detalhe aqui que é para se destacar, que no Brasil acaba não tendo muito esse dado confiável, porque tem muita planta operando no Nordeste, de baixa vazão, né? Mas dá para ver que aqui no Brasil ainda está baixo o número de plantas de osmose inversa, até 2010. Então, um pouco das tecnologias. A concepção básica, as etapas básicas de uma unidade de osmose inversa, né, seria a captação da água, né? Hoje, na osmose inversa, se gasta mais fazendo o pré-tratamento da água do que realmente o equipamento da osmose inversa, que a membrana ainda tem algumas limitações, a membrana, como concentração de particulado de alimentação e concentração de matéria orgânica, de materiais oxidantes, desculpa, que pode degradar a superfície da membrana. Então, hoje, o gasto na osmose hoje é mais para colocar água na qualidade de alimentar a osmose do que propriamente a membrana e o equipamento em si de osmose, né? Então, por isso que tem esse pré-tratamento, que pode ser desde, né, filtração grosseira, passando por microfiltração, que é outro processo com membrana que tem poros na ordem de 0,3, 0,4 micrômetros, que remove tudo que é material particulado e material suspenso da água, né? Porque pela composição do módulo, que é o módulo espiral, ele não pode receber material suspenso. Tem a adição de químico aqui tem tanto de biocida para não criar material biológico na superfície da membrana, como anticrustante, porque você vai concentrar em sal. Se você entra com a concentração de sal de em torno de 35 mil miligramas por litro lá na alimentação, você vai remover 50% a 60% dessa água. Então, no módulo, ele vai estar com uma concentração bem maior. E aí usa anti-incrustantes para que você aumente a região de solubilidade dos sais para que ele não precipite na superfície da membrana. Tem também em químico a parte de limpeza ácida, limpeza básica, e a utilização de metabisulfito, que como a membrana degrada, a poliamida, que é o material da membrana de osmose degrada, a gente usa metabisulfito como sequestrante de oxigênio e, consequentemente, remoção de material oxidante. Aí tem uma bomba Buster, né, uma bomba de alimentação só para alimentar a bomba de alta pressão. Tem a bomba de alta pressão, depois tem as membranas e os vasos de osmose, né, que gera o concentrado, né, e o pós-tratamento. Após a água tratada vai para um pós-tratamento, ou adição de cloro, né? Aqui, uma possibilidade, a membrana vai tirar todos os sais minerais, se for necessário fazer a reposição desses sais minerais na água tratada, e aí ter água potável. E tem aquele sisteminha que foi criado nos últimos 10 anos, que é o sistema de recuperação de energia, que é a osmose inversa, é um processo de filtração que a gente pressuriza, o concentrado é pressurizado. Então, nessa válvula de pressurização, eu tenho de um lado em torno de 50 bar e, após a válvula, pressão atmosférica. Então, perco muita energia ali naquela válvula. E aí, hoje, os sistemas têm o trocador de pressão, que é parecido com um trocador de calor, só que recupera por pressão, e parte da energia retorna para a alimentação da bomba Buster e para a alimentação da bomba de alta pressão, que dá uma recuperação de 90% a 80% da energia que é gasta ali na saída da válvula. E isso joga a favor de tornar o processo de osmose inversa ainda mais favorável em termos de custo. Isso aqui é o efeito do trocador de calor, né, que varia aí de 5 a 6, dependendo da faixa de capacidade da estação, né. Isso aqui é um layout típico da osmose, perante aquelas etapas ali que a gente falou, né? Tem o sistema de captação, né? Os peneiras finas, a adição de químico, a parte do pé filtro, né? A parte do pé filtro.
E aqui os bancos de osmose, com seus vasos de pressão e os equipamentos, e os módulos de osmose dentro dos vasos de pressão, que é um pouco o que eu vou mostrar a seguir. No pré-tratamento, é esse tipo de tecnologia aqui que é usada agora, muito frequente no pré-tratamento, que é a membrana de microfiltração. Aqui é uma foto, micrografia, no microscópio eletrônico de varredura, da membrana de microfiltração, ampliada 10.000 vezes. E essa barrinha aqui, na foto, corresponde a um micrômetro. Então, o poro da membrana de microfiltração, que é utilizada com pré-tratamento da osmose inversa, gira na ordem de 0,3, 0,4. Então, por uma diferença de pressão, eu consigo reter, né, por uma barreira física segura, todos os componentes suspensos, microemocionados, complexados, micro-organismos e bactérias, que aí protege a osmose principalmente de particulados, que o particulado vai entupir o módulo de osmose em função da sua engenharia de módulo. Então, a microfiltração hoje, a tendência que está acontecendo também, ela está sendo cada vez mais usada como esse pré-tratamento da osmose. Então, não é um processo com membrana, são dois processos com membrana, a microfiltração e a osmose. Aqui já é uma seção transversal de uma membrana de osmose. Eu vou pegar desde a membrana até como é que é a confecção do módulo, como é que o módulo vai dentro do vaso de pressão e como é que o vaso de pressão é no layout do equipamento. As membranas de osmose são membranas planas. Ela, em função da pressão, ela é composta por 3 partes, né? A primeira parte é um suporte não woven, um não tecido, que ele é usado para suportar a pressão, né? Aí tem uma parte porosa, né? Essa parte porosa é para quê? Para dar resistência à camada superior, que é a camada seletiva, e diminuir a resistência à transferência de água através da membrana. As primeiras membranas se conseguiam um fluxo aí de 0,1 litro-hora por metro quadrado. Com essa modificação da superfície porosa é que se conseguiu fluxo 20, 30 vezes maiores, que foi um avanço também para colocar a osmose em escala industrial. E a camada seletiva. Essa camada seletiva ela tem que ser, né, praticamente tem que ser só a superfície, tem que ser densa, ultrafina e isento de defeito. Porque a porosidade, a membrana de osmose, não existe porosidade na superfície dela, como ela está removendo sal, né, que é na ordem de alguns angstons, ela não tem poros. É como se fosse uma parede, né, uma parede para a gente, é uma superfície densa, que deixa passar água, mas não deixa passar sal, pela característica do polímero, que é a poliamida. Então, essa membrana plana, ela tem... ela desse jeito não vai fazer separação. A gente tem que colocar ela num invólucro, né, num módulo, no elemento filtrante que faça a separação. Como é que a gente faz esse elemento filtrante? Eu vou fazer aqui etapa por etapa, né, até chegar no vaso.